Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 26 de junho de 2025, finalzinho de uma manhã de quinta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras. Desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, ato contínuo, agradecendo aos mais de 202 mil views ou visualização que o presente canal obteve até o presente momento. Ato contínuo especial, agradecendo também por via reflexa aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo ao presente canal da Cidadania. Ato contínuo também te convidando para compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dar o seu like, apertar o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer no decorrer do presente ano, que não serão poucos. E se gostar do presente vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, antes mesmo de comunicar o título objeto do nosso estudo, informo para os novos inscritos e para aquelas pessoas que estão chegando agora e tendo acesso ao conteúdo tridimensional do presente canal a partir de então, que o propósito do presente canal consiste em 3D não à toa, cuja a primeira plataforma em que pese diariamente você que está a me ouvir tem aí a oportunidade de assistir com este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, em sede da justiça comum, estadual e federal. Mas no presente canal, em que pesa diariamente, você tem a oportunidade de assistir vídeos, aulas denso, na sua grande maioria a 1 hora e 15. Não obstante eu fracionar os mesmos em mix de 15 segundos, e quando você vir esses mixes aí, tem uma setinha, clique na seta que você será automaticamente direcionado para o vídeo principal, onde você terá o acesso ao vídeo inteiro para não fazer tirar falsas conclusões de apenas um corte, né, que eu faço com o objetivo de fazer com que você tenha acesso, seja direcionado para o vídeo principal. E essa é a razão pela qual tem aquela setinha naqueles mix que eu diariamente publico. Você clica naquela setinha amarela e será automaticamente direcionado para o vídeo principal, e se inscrever também terá acesso a mais de 1000 vídeos, entre vídeos grandes e mix, onde eu falo diariamente sobre aquilo que vem sendo pacificado pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, a saber, o STJ, para quem Rui Barbosa, à época, fora pedagógico, no sentido de dizer o mesmo, ter a faculdade de errar por último. A sorte que no presente canal, em que pese, você pode contar com a quarta instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você deve confiar. Mas já existe postado aí no presente canal, nessa primeira plataforma, vídeos que eu falo sobre o recurso extraordinário 635659, para que o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de autorizar o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas, e as pessoas que de alguma forma estão respondendo aí processo por tráfico de drogas, recomendo que quando procurem um advogado, um especialista em direito criminal ou especialista em direito constitucional, como este que estávamos a falar, para analisar os contornos e alcance de seu processo, para ver se você pode se encaixar nas balizas pré-estabelecidas no bojo do RE 635659, para reduzir pena, quiçá até mesmo absolvê-lo. Se você não pode contratar um advogado particular, recomendo que procure as defensorias públicas dos estados, se tratar de competência estadual, ou seja, se o crime de tráfico de drogas fora praticado dentro do país. Se não foi, se ele teve contornos internacionais, aí a competência é da Justiça Federal. E aí, nesse caso, você deve procurar a Defensoria Pública da União, que tanto a estadual como a da União, em que pese paga pela União e a outra pelos estados, para defender pessoas
menos abastados, ou seja, que não tem condições de contratar um advogado particular. Ademais, existe publicado aí também vídeo que eu falo sobre as primeiras impressões que tive da aplicação do ENAM, que é uma prova de proficiência criada pelo CNJ, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de fazer uma espécie de filtro para filtrar e, por que não dizer, selecionar pessoas com perfil para assumir a magistratura. E hoje quem quer ingressar na magistratura, notadamente de primeiro grau, pelos clássicos concursos que tem 4, 5, 6 fases, hoje tem mais uma fase que é esse filtro, ou seja, tem que fazer, submeter ao ENAM, que compreende 80 questões objetivas, versando sobre as mais diversas temáticas, né, notadamente na área de humanas, que é cobrado, né, e que é peculiar ao exercício da magistratura. E aí você hoje, para fazer concurso de magistrado, seja estadual, federal, seja juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, você precisa primeiro ser aprovado no ENAM, ou seja, uma prova de 80 questões, você tem que acertar no mínimo 50%, ou seja, 40%. E aí esse ENAM tem validade apenas de 2 anos. E aí eu fiz 2 vídeos ou 3 acerca do ENAM, fazendo uma crítica de caráter pedagógico, né, construtivo, no sentido de dizer que, em tese, essa validade de apenas 2 anos não deveria existir, exatamente em razão de que quem tem hoje uma competência, um talento, uma vocação para ser magistrado, não é um dia após, um ano após, um mês após, que ele vai perder aquela habilidade, perder aquela vocação. E aí me vem à mente aqui a nova e eterna aliança, em Romanos, onde Paulo de Tarso fora pedagógico, de dizer que somos feitos de diversas partes, não obstante fazendo parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Mas você se inscrevendo no presente canal, você também terá acesso aí, que já está publicado o vídeo que eu falo sobre como sintonizar na frequência quântica de Deus à luz da escala de Hawking e dos 6 tipos de medo do homem citado no livro de Napoleão Hill, a saber, mais esperto que o diabo. Outro sim, você encontra também aí vídeo publicado no sentido de como ser um advogado sem fronteira à luz da injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica. Existe também apostado aí vídeos que eu falo sobre direito imobiliário, cautelas e o direito para quem compra e vende o imóvel. Existe também vídeo postado aí que eu falo sobre a DI 5941, para quem o Supremo Tribunal Federal disse ser constitucional as medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso 6 do novo CPC de Fux, no sentido de permitir suspensão de passaporte, CNH e até mesmo eventual direito de participar de concurso público. Por último, porém não menos importante, dentre diversos vídeos já postados aí, você também encontrará aí como refazer a rota na advocacia e na vida quando tudo parece perdido. Existe também aí um coque, como utilizar as palavras e os argumentos adequados na advocacia e na vida para poder alçar voo no sucesso pessoal, profissional e matrimonial. Dentre esses e diversos outros vídeos, você também encontrará aí o vídeo que eu falo sobre o atual cenário da guerra da Rússia e Ucrânia, guerra mais jovem, há quase 2 anos, a guerra de Israel-Hamas, se escalando para o Líbano do Hezbollah, que significa o Partido de Deus, se estendendo também para a Síria, do ex-ditador Bashar al-Assad, e agora chegando na última semana no Estado soberano da República Teocrática do Irã, onde Israel, em parceria com Trump dos Estados Unidos, duelaram uma guerra aí com
duração de 12 dias, ou seja, 10 dias, 11 dias, Israel bombardeando as instalações de enriquecimento de urânio daquele país, que segundo os especialistas vinha apontando que o governo do Irã já tinha 65% de urânio enriquecido, com a capacidade, com um percentual de mais de 85, 84, 85%, ou seja, pronto para construir no mínimo 9 ogivas, ou seja, armas nucleares, como aquelas que foram usadas em ISO de 1945 na guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos, por meio do projeto Mahatma, e por meio também, né, do físico quântico, mecânico e teórico, a saber, Júlio Oppenheimer, ganhador do prêmio Nobel, por ter sido o protagonista a criar a bomba atômica, utilizada 2 vezes pelos Estados Unidos, notadamente em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima, e 3 dias após, ou seja, no dia 9 do mesmo ano, em Nagasaki, deixando mais de 210 mil mortos nas 2 cidades e poeira radioativa para trás. E aí, você está vendo aí a riqueza de conteúdo que existe no presente canal, mais de 1000 vídeos, entre vídeos mix e vídeos densos, grandes. E é exatamente esta razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, se inscrever, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dar o seu like para o YouTube poder, por via reflexa, recomendar o presente vídeo para o maior número de pessoas, e ao final também sentir a vontade de seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas: escalada da guerra de Israel, fracasso em tese, né, dos Estados Unidos em bombardear o Irã, à luz do acordo de Taif, acordo de Abraão, acordo de Oslo e do constitucionalismo abusivo, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para que a época fora pedagógico, no sentido de dizer, existia entre o céu e a terra, anos-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas antes mesmo de adentrar no pano de fundo ou de mérito da presente temática, te convido mais uma vez a se inscrever no presente canal, pois talvez essa semana estarei aí publicando um vídeo acerca do Centrão, entrando nessa seara aí da política não partidária, mas política social, econômica, e por que, né, fazer uma reflexão acerca desse estado de coisa aí, dessa crise econômica, né? É um presidente que tem o poder, mas não pode governar, pois depende do Centrão, tem uma história do fundo partidário, o que significa, como foi criado, qual é o propósito de tudo isso, entendeu? Então se inscreva, que estou preparando um vídeo aí para falar, né, acerca dessas medidas, né, do que significa, dos contornos e alcance do Centrão, né, que atua nas 2 casas do Congresso, o fundo partidário, dentre diversas outras matérias que está em voga aí nos bastidores das mídias sociais. Dito isto, passo a comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, ou seja, passo a recomunicar, né, porque já comuniquei. Agora eu passo a motivar a razão pela qual resolvi deliberar acerca de dada temática. Eu explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Resolvi deliberar acerca de dada temática exatamente para falar sobre a perspectiva do direito internacional, onde eu também sou especialista, sobre a razão pela qual, né, Israel, não obstante tenha conseguido a sua independência por meio da resolução
da ONU, número 181, de idos de 1947, depois da intervenção de um brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, que à época presidiu o Conselho de Segurança da ONU, convidar a autoridade de Israel e a autoridade palestina para construir um Estado para cada um. Israel, à época, concorda com os contornos e alcances da Resolução 181 da ONU, de 1947, e um ano seguinte, ou seja, em 14 de maio de 1948, quase 20 séculos, ou seja, 2000 anos depois dos judeus ficarem distantes de Canaã, distante de Israel, Deus permitiu que o mesmo voltasse por meio da Resolução 181 da ONU, de 1947. Mas o fato é que desde que Israel conseguiu a sua independência, que ele não tem um dia de sossego. Logo no dia seguinte foi atacado pelo Egito e a Síria, que era, à época, os seus maiores inimigos e vizinhos, fazendo fronteira. Israel faz fronteira com o Egito, faz fronteira com o Líbano do Hezbollah, faz fronteira com a Cisjordânia, comandada pelo grupo Fatah, que não é terrorista, são sunitas, faz fronteira com a faixa de Gaza e banhado nos fundos pelo belo mar Mediterrâneo. E Trump, aliado do homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, vinha prometendo desde 20 de janeiro a expulsar os palestinos da faixa de Gaza com o objetivo de construir naquele local um resort de luxo. Isso é uma coisa heterodoxa, sob a perspectiva da lei de Deus. Mas o fato é que, logo um dia após Israel ter sido reconhecido pela Resolução 181 da ONU como Estado independente, depois de 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos que eles ficaram dispersos pelas clássicas diásporas romanas, babilônicas, etc., eles já no dia seguinte foram atacados por Egito e pela Síria. O Egito atacando Israel pelo canal de Golã, não, pelo canal de Suez, e a Síria pelo deserto de Golã, que faz na fronteira com o Líbano do Hezbollah, que significa o Partido de Deus. Em idos de 1967 teve a Guerra dos 6 Dias, onde Israel saíra vencedor também. E há documentários aí, notadamente da área militar, de pessoas que estavam, de comandantes, né, do exército do Egito e da Síria. Naquela época, daquela Guerra dos 6 Dias, Israel só tinha um tanque para ser destruído pela Síria e pelo Egito. E há histórias e documentário que diz que, notadamente no âmbito da teologia, que Deus mandou os anjos para frear aqueles tanques que iria destruir Israel. Ou seja, Israel só tinha um tanque para ser destruído e perder a guerra dos 6 dias, lá no deserto de Golã, e Deus mandou um exército de anjos. E há quem diga, segundo alguns documentários, que o comandante, perguntava ao comandante por que ele só tinha um tanque de Israel para destruir aquela época, e eles recuaram. Ele disse que não era somente um tanque, tinha um exército, um arsenal de anjos de Deus que disse: fique, pare. Você vê aí. Se você observar, pesquisar, você vai ver que desde 1948, ou seja, um dia após a independência de Israel, Israel foi atacado pelo Egito e pela Síria, e saiu vencedor. E nessa guerra, Israel se apropriara lá do Monte Sinai, depois de um acordo em troca de o Egito reconhecer a independência de Israel. Israel devolvera a área do Monte Sinai para o Egito. Houve a Guerra do Yom Kippur em 1973. Deus também estava junto de Israel e permitiu que ele ganhasse. E diversas outras guerras. O fato é que
Semana passada, o mundo pôde observar de camarote a entrada dos Estados Unidos na guerra, nessa escalada da guerra de Israel, Hamas, se estendendo também para o Irã. E depois de 12 dias de guerra, depois de os Estados Unidos, no 12º dia, mandar caças com bombas com potencial de atingir uma profundidade de até 80 metros, pois Israel, o exército de Israel, não obstante ser tecnológico, mas não tinha a bomba para detonar a uma profundidade de 80 metros. Mas não é tarefa fácil delimitarmos com todos os alcances desta guerra de titãs, desta guerra santa, que é duelada única e exclusivamente em razão das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões. A segunda religião monoteísta, a saber, o islamismo, onde estão aí os árabes, sunitas e xiitas, se aproximando de 1,5 bilhões. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até isso, em 2050, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. E nesse cristianismo aí de 2,5 bilhões, somente 1,3 bilhões são católicos. Nos Estados Unidos a gente tem aí 40% de protestantes. No Brasil a gente tem, é o país majoritário em católico. Mas o fato é que na faixa de Gaza, diversamente da Cisjordânia, antes da guerra, antes de 7 de outubro de 2023, ocasião em que o grupo terrorista Hamas atacaram o sul de Israel, notadamente em Tel Aviv, que para a comunidade internacional, incluindo aí Estados Unidos, México, Canadá e a UE, ou seja, União Europeia, deve, para além de Tel Aviv representar o centro financeiro de Israel, o trocínio por via reflexa, segundo os mesmos, Tel Aviv também deve ser considerado a capital. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa de seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, que há 2 semanas escapou de ser destituído do cargo de primeiro-ministro de Israel por um voto, ele entende que a capital de Israel, meramente por uma questão teológica, ou seja, uma questão religiosa, entre esses duelo entre essas 3 maiores religiões, deve ser Jerusalém, que fica ao norte, onde fica a cidade do rei Davi, onde fica o cenáculo onde Jesus se encontrava com seus discípulos, fora palco e objeto da última Santa Ceia, onde fica o Domo da Rocha, construído com mais de 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época, e ali simboliza para tanto cristãos, judeus, como islâmico, ou seja, para judeus e cristãos simboliza aquele momento triunfal em que Deus, testando Abraão, a fé de Abraão, pede para ele sacrificar o seu filho, a saber, o fruto da promessa, Isaac. E quando Abraão está na iminência de sacrificar seu filho em favor de Deus, Deus manda um anjo segurar a mão dele. E ali para cristãos e judeus representa esse triunfal momento. E para os muçulmanos árabes, representa a saída de Maomé, que é o profeta deles, e Deus é chamado de Alá por eles. A saída de Maomé de Meca para Medina, e naquele local ali do Domo da Rocha, aquela cúpula dourada para os muçulmanos, seja xiita, seja sunita, representa a ocasião em que Maomé foi alçada para os céus. Veja que fantástico é você saber a cultura judaica, islâmica e cristã. Sou apaixonado por esta cultura riquíssima. Mas Abraão, que, por exemplo, cuja sua esposa era Sarai, e Deus mudou o seu nome para Sara, que em hebraico significa princesa, e por via reflexa também
é o nome da esposa do primeiro-ministro de Israel, a saber, Natanahu, e muitos chamam de Natanael. Se fosse Natanael, remontaria um dos 7 discípulos de Jesus. Mas o primeiro-ministro, se a gente chamar Natanahu, em hebraico significa dado por Deus. E o sobrenome dele, na verdade, o nome, né, Benjamim, na verdade, simboliza, por exemplo, uma das 12 tribos de Israel. E Benjamim, por via reflexo, né, representa também o filho mais novo de Jacó, filho de Isaac, que teve 2 filhos gêmeos, a saber, Esaú e Jacó. Jacó representa o mentiroso e Esaú, na verdade, representa os filisteus. E hoje, em tese, né, os palestinos sunitas, xiitas, que são terroristas. Quando a gente fala de muçulmanos, árabes, eles são divididos monograficamente em sunitas, que não são terroristas. Por exemplo, a Arábia Saudita, majoritariamente sunitas, Egito, sunita, Cisjordânia, sunitas. Aí a gente tem na faixa de Gaza, xiita, a gente tem na Síria, xiita, a gente tem no Líbano, xiita e sunita, temos cristãos também. A gente tem no Irã, que agora foi escalada, outra escalada da guerra, onde os Estados Unidos atearam uma bomba, dizendo que destruiu as instalações nucleares. Não obstante, muitas matérias aí estão apontando que o Irã conseguiu dar um cavalo de Troia nos Estados Unidos, no sentido de ter removido quase meia tonelada de urânio enriquecido. Urânio e plutônio, né, que são 2 substâncias muito parecidas sobre a capacidade atômica de fissão nuclear. Que elas servem tanto para o urânio enriquecido, serve para a fabricação de armas, de ogivas nucleares, e se ele for empobrecido, serve para utilizar na indústria médica, como a raio-x, etc. Aquelas tomografias, etc. Mas o nome do primeiro-ministro de Benjamim Natanael, ele representa o nome de uma das 12 tribos de Israel, que era Benjamim, que representava o filho mais novo de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó representam as 12 tribos de Israel. Espalharam, e Jacó, né, que depois de 20 anos, depois de enganar seu pai, que já era cego, e se fez passar pelo seu irmão Esaú, com orientação de sua mãe, e quando o pai, notadamente seu irmão Esaú descobre, promete, julga de morte, e ele foge com a orientação da mãe para a casa do seu tio Labão, na Mesopotâmia. Passa lá 20 anos, foragido, casa-se com 2 filhas do seu tio Labão, a saber, Léa e Raquel. Não obstante ele ter se apaixonado de plano por Raquel, mas como Raquel era a filha mais nova, diversamente de Léa, que era a primogênita, e é da cultura judaica, né, o pai não permitir que a filha mais nova case na frente da primogênita. E aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos de graça para o seu tio Labão, para casar-se também com Raquel depois. Casou-se com as 2 e teve aí 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel. Veja que fantástico. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos a falar exatamente desta meteórica passagem deste país de pouco mais de 77 anos, ou seja, de 14 de maio de 1948 para cá, 77 anos, Israel tem apenas um deserto, e hoje é um país que tem tecnologia que foi dada não somente pela ciência, construída não somente nesse pouco mais de 77 anos pela ciência, mas por sua grande maioria por revelações divinas. E tem um vídeo aí já publicado, né, que eu falo porque Israel desperta dos mais céticos sentimentos, bem como amor
interesse, ódio no mundo. E essa é a razão pela qual eu te convido, se chegou até aqui, e até o final do presente vídeo, e se inscrever no presente canal, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, sobretudo, dar o seu like e, se sentir vontade, deixar o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Mas, ao falarmos dessa escalada da guerra de Israel e Hamas para o Líbano, do Hezbollah para a Síria, do ex-ditador teocrático, a saber, Bashar al-Assad, que foi deposto no ano passado, Síria, se estendendo agora para o Irã, algo merece destaque para que você possa ainda mais diariamente enriquecendo aí o seu conhecimento e compreendendo melhor ainda por que aquele conflito que não tem fim. E aí, eu batizei o presente título, né? Escalada da guerra de Israel para os Estados Unidos e Irã, à luz do acordo de Taif, acordo de Abraão e acordo de Oslo, exatamente para você poder entender que não é de hoje essa guerra. Para quem não sabe, o acordo de Taif foi um acordo celebrado notadamente na Arábia Saudita, com o objetivo de colocar fim à guerra civil do Líbano, do Hezbollah, de idos de 1979. Então o objetivo, né, do acordo de Taif, celebrado e assinado na Arábia Saudita, foi exatamente colocar fim à guerra civil do Líbano. E houve também, e aí com isso, né, cria-se um parlamento, não obstante ser unicameral, ou seja, só de uma casa de 120 parlamentares. Lá existe, por exemplo, em tese, uma democracia no sentido da fração, né? O fracionamento desse parlamento de 120. É um terço para sunita, outro terço para xiita e outro terço para cristão. Isso é algo que merece destaque. E aí você observa que o Líbano, do Hezbollah, não tem apenas terrorista. E aí existe, né, outro acordo também, muito importante, que foi o acordo de Oslo. Oslo, para quem não sabe, é a capital da Noruega. E existe também vídeo aí que eu fiz sobre a riqueza da Noruega, onde tem a água mais pura do planeta, a saber, a água Voz, onde tem a aurora boreal do norte, a coisa mais fantástica, que remonta, você sente a essência do Todo-Poderoso. Mas eu falo sobre o sistema democrático, sobre a democracia, sobre o PIB per capita da Noruega. E porque a Noruega, não obstante ter o maior PIB per capita do mundo, ser considerado uma das maiores democracias, assim, junto da Suécia, Suíça, a Islândia, uma das maiores PIBs per capita, da maior democracia, e considerado também a população mais feliz, atualmente reclamam por ser ricos e prósperos. E aí fiz um vídeo aí falando porquê, né? Sobre a angústia de Jacó, né? Fazendo um paralelo. Mas o acordo de Oslo foi um acordo também que visava, que tinha por objetivo, né, a promoção da paz. E houve o acordo de Oslo 1 e 2. O acordo de Oslo 1 foi celebrado e assinado em 1993 e o segundo em 1995. Houve também aí o acordo de Oslo, o primeiro acordo, o acordo de Oslo, que foi em 1993 e o segundo em 1995. Temos também aí o acordo de Abraão, que dentre eles consideram um dos mais importantes, pois o acordo de Abraão, assinado em 15 de setembro de 1920, tinha por
objetivo Israel estreitar as relações com os árabes, notadamente, né, com os países árabes, né, que é composto por 7, bem como Abu Dhabi, Dubai, Sarai, Amani, e etc. São 7 países que são parte integrante desses Emirados Árabes, e esse acordo de Abraão estreitou relações, né, com os árabes, relações diplomáticas e pacíficas. E depois, né, no segundo, e depois esse acordo, por exemplo, inicialmente começou com os Emirados Árabes, que é composto por esses 3 países, 7 países, e depois estendeu para o Bahrein, Marrocos e Sudão. Vejo que desde a independência de Israel, a ONU não mede esforço para tentar pacificar esse duelo de titãs entre judeu e palestino. Razão pela qual você já passou a entender o que significa esse acordo de Oslo 1 e 2, que é com o objetivo, né, exatamente. E esse acordo de Abraão, ele foi assinado, por exemplo, a primeira parte, por exemplo, esse acordo de Oslo, primeiro foi assinado em 1993 em Washington, nos Estados Unidos, e o segundo no Egito. O Egito, que era no passado, desde 1948, o maior inimigo de Deus, e quando a gente vai lá para a Antiga Aliança, que a gente vê o cativeiro de 400 anos, né? Que o Egito, o faraó do Egito, prendera os judeus, até que Deus coloca Moisés na qualidade de advogado para resgatá-lo, e por meio daquela travessia do Mar Vermelho, com mais de 3 milhões de semitas. E o que chama atenção e merece destaque é que, não obstante a primeira contagem, depois da travessia do Mar Vermelho, contar mais de 3 milhões, desses mais de 3 milhões, em 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai, somente 2 chegaram ao final, ou seja, Caleb e Josué. Até Moisés morreram, pois eles cumpriram a ordem de Deus. Ao invés de Moisés falar com a rocha, ele bateu na rocha, e aquilo ali lhes custou a vida, não obstante ser de forma metafórica, pois até hoje não se tem notícia de ninguém ter encontrado o corpo de Moisés, ou o local de sepultamento do mesmo. Não obstante a Bíblia citar, mas então ali tudo indica que Moisés foi arrematado assim como Elias. E lá em Apocalipse existem fortíssimos indícios e pistas de quem seriam as 2 testemunhas do dia do Senhor, bem como Elias e Moisés. Moisés remontando o Êxodo e a lei mosaica, e Elias remontando os 3 anos e meio que Deus dera poder para o mesmo abrir e fechar os céus, para chover e não chover, e também remontando os profetas. E quando a gente vai lá para a transfiguração de Cristo Jesus, lá no monte da transfiguração, Jesus flutua, fica iluminado no meio, de um lado aparece Moisés e do outro Elias, referendando essa tese aí. É por isso que não há como dividir o joio do trigo, ou seja, não há como dividir o Antigo Testamento do Novo. O Antigo Testamento, ele profetiza aquilo que seria cumprido no Novo, ou seja, ele esconde aquilo que seria revelado no Novo. Então não há como dividir o joio do trigo, com devido respeito àqueles que pensam teologicamente em sentido contrário. Razão pela qual digo que Israel, para Deus, não somente Israel, como faixa de Gaza, como o Líbano do Hezbollah, como a Síria do ex-ditador Bashar al-Assad, como o atual Irã dos Ayatollah, representa o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, que é aquele lugar em que Deus usa diariamente, assim como fizeram no passado com Abraão, para tentar construir a nossa fé de forma gradativa, ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos
os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras do Todo-Poderoso não vão passar. A boca fala e o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas afinal, em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Razão pela qual concluo o presente Chutemado, remontando uma fala de um ex-líder cubano, a saber, Fidel Castro, grande protagonista da Revolução Cubana, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que enquanto, abre aspas, enquanto o mundo, enquanto as nações se montam em montanha de armas, ato contínuo, o mundo se transforma numa montanha de problemas. Por via reflexa, concluindo o preencho temático, no sentido também de remontar uma fala de um ex-presidente americano, a saber, Sua Excelência John Kennedy Onassis, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que enquanto se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente salvar os poucos que são ricos. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine desunido. E o mesmo fogo, e a mesma arma, e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, não bem utilizado naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de cortar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nos dias de transformações em que o mundo está a passar. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like e sinta vontade de deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.